Eu tinha 19 anos, trabalhava na Marinha do Brasil e esse era o meu salário. Foram quase 7 anos trabalhando todo santo dia, vivendo uma vida comum e ganhando essa mixaria que você tá vendo aí na tela, que mal dava para pagar as contas. Hoje, essa é a minha vida atual. Tudo ao meu redor mudou drasticamente, depois que eu conheci um método inovador para vender todos os dias na internet no piloto automático utilizando robôs. Saca só os meus resultados de vendas desse mês. Desde 2016, eu vendo mais de 100 mil reais todos os meses, isso dá mais de 1 milhão de reais por ano, e eu faço isso do conforto da minha casa ou até mesmo viajando pelo mundo. Você quer aprender como mudar de vida através desse método que eu criei? Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Capítulo 13. O primeiro reinado, política interna e externa, Confederação do Equador e abdicação de Dom Pedro I. No capítulo 13 de nossa jornada pela história do Brasil, adentramos no período do primeiro reinado, marcado por intensas transformações políticas, tanto internas quanto externas. Exploraremos os principais acontecimentos desse período, incluindo a instabilidade política, a formação da Confederação do Equador e a abdicação de Dom Pedro I. O primeiro reinado e a política interna. Após proclamar a independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I assumiu o trono como imperador do Brasil. Contudo, sua governança enfrentou diversos desafios. A política interna era marcada pela centralização do poder nas mãos do imperador, o que gerou conflitos com a elite local e representantes das províncias. A Assembleia Constituinte de 1823 foi convocada por Dom Pedro I com o intuito de elaborar uma constituição, mas divergências entre os grupos políticos levaram ao fechamento da Assembleia pelo próprio imperador. Isso resultou em uma falta de base constitucional sólida para o país, o que contribuiu para a instabilidade política durante o primeiro reinado. A Confederação do Equador. Em meio às tensões políticas e sociais, surgiu a Confederação do Equador em 1824. Essa rebelião, liderada por importantes figuras como Frei Caneca e Cipriano Barata, tinha como objetivo principal a criação de uma república democrática e o fim do absolutismo imperial. A Confederação do Equador teve como epicentro a região nordeste do Brasil, e seus líderes buscaram apoio popular para suas causas. No entanto, a rebelião foi duramente reprimida pelo governo central, resultando em prisões, exílios e execuções. A Confederação acabou derrotada, mas seus ideais contribuíram para futuras lutas por liberdade e autonomia no país. A política externa. No campo da política externa, o Brasil enfrentou diversos desafios. Durante o primeiro reinado ocorreram tensões com países vizinhos, como a Guerra da Cisplatina contra a Argentina e o Uruguai, e a questão da independência das Províncias Unidas do Rio da Prata. Além disso, o Brasil buscou estabelecer relações diplomáticas com outras nações, como o reconhecimento da independência brasileira por Portugal e outras monarquias europeias. O país também manteve vínculos comerciais importantes, especialmente com a Inglaterra, que exercia forte influência sobre a economia brasileira. A abdicação de Dom Pedro I. Com a intensificação dos conflitos internos e externos, Dom Pedro I enfrentou crescente insatisfação popular e pressões políticas. Diante desse cenário, em 1831, após o episódio conhecido como Noite das Garrafadas, o imperador abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. A abdicação de Dom Pedro I marcou o fim do primeiro reinado e o início de um novo período na história do Brasil, com a regência de uma junta governativa até que seu filho atingisse a maioridade. O capítulo 13 da história do Brasil nos revela os desafios enfrentados durante o primeiro reinado, como a busca por estabilidade política, a repressão à Confederação do Equador e as questões diplomáticas. A abdicação de Dom Pedro I, por sua vez, marcou uma transição importante na condução do país. Continuaremos nossa jornada pela história do Brasil, explorando os acontecimentos e transformações que moldaram nossa nação. Até o próximo capítulo!